que que umas pessoas ganham dinheiro com costura e outras não? Será que é porque é estilista, um modelista renomado, uma costureira famosa? Ou será que tem outros aspectos por trás disso? E se você gostou desse tema, já deixa aí o nosso like, assista esse vídeo até o final, que você vai entender como você vai começar a dar os seus primeiros passos e mesmo sendo iniciante, já ser passos de sucesso. Mesmo quando nós somos iniciantes na costura, né, nós já começamos ali querendo, de alguma forma, investir o nosso tempo, o nosso aprendizado, a nossa dedicação, de forma que haja um retorno, em alguns casos financeiros, outros casos um retorno prazeroso, né, um retorno para servir, para estar bem, para se servir, enfim. Ninguém busca um conhecimento na costura a troco de nada. Quando a pessoa se dedica a esse aprendizado para empreender, né? Eu acompanho muitas vezes alguns grupos, né? Alguns comentários na internet e tal, e eu vejo que existem muitas pessoas que estão frustradas, enquanto outras pessoas estão regozijando a sua felicidade e o seu sucesso. Por que que isso acontece, minha gente? Porque, veja bem, existem alguns fatores que estão muito além do cortar e costurar. Existem alguns fatores que, para quem quer empreender com essa habilidade, precisa ter ao menos uma noção em planejamento estratégico, em gestão, em vendas, enfim. Para você poder ganhar dinheiro com esse processo de confecção, com essa área de corte, costura, de modelagem, de atendimento ao cliente, você precisa, antes de mais nada, fazer um plano de negócio, criar, desenvolver um planejamento estratégico e ter muito bem definidas as suas metas e os seus objetivos, tá bom? Então, veja só. Quando nós não executamos nenhum desses passos, o que é que acontece? O seu ateliê, ele vai ficar sem uma definição de processo, certo? Então, veja só, você aprende a costurar ou você está dando seus primeiros passos na costura e aí você já quer atender todas as modas possíveis. Moda masculina, moda infantil, concertos em geral, moda feminina, e dentro da moda feminina tem as suas subdivisões. Então, veja só, eu vou explicar aqui passo a passo, apresentando na tela do meu computador alguns danos que pode provocar no seu empreendimento se você não fizer um plano de negócio para poder começar o seu home office ateliê. Então, veja só, se o seu ateliê não tem uma definição, se ele não tem uma definição de público, se ele não tem uma definição de mercado, nem uma definição de produto ou serviços, e você acabar misturando todos os atendimentos, vai gerar acúmulo dentro do seu ateliê, e muitos acúmulos. Vai gerar acúmulo de roupas velhas. Roupas velhas, elas vêm através do atendimento do serviço de consertos e reformas, né? Então, às vezes a pessoa leva a roupa para o ateliê, pede para consertar e depois nunca mais vai buscar, né? E existem casos que vai ver como que fica e depois diz eu vou passar aqui já já e também não volta nunca mais. E você não pode, a princípio, desfazer
daquela peça do seu cliente, mesmo que seja uma peça usada, mesmo que seja uma peça velha, mas muitas vezes ele já até pagou por esse serviço e deixou lá acumulando no seu ateliê, gerando outros problemas, né? Porque cria poeira, cria um acúmulo de poluição visual no seu espaço de trabalho. Então, é importante que você defina bem o que você vai fazer, tá bom? Também gera acúmulo de tecidos. Pessoal, essa questão é uma questão muito séria, porque as pessoas têm o hábito de comprar tecidos retalhados, né? Então, acham o tecido bonito, eu vou fazer um vestido para pôr no meu ateliê para vender. Eu vou fazer uma blusa para poder oferecer a uma cliente que já tem esse perfil. E como não tem uma definição, né, de prestação de serviço nesse ateliê, a pessoa compra, joga o pacotinho lá no seu nicho e vai ficando lá mais tempo, vai juntando. E conforme a pessoa vai saindo para poder comprar material, nunca volta de mãos vazias sem esse tecido. Sempre traz um corte a mais, né? Então, vai acumulando tecido no ateliê, porque você não sabe se o seu ateliê é de consertos e reformas ou se o seu ateliê é de vender um produto já confeccionado. Então, você vai gerando acúmulo ali de material também. Junto com tecidos, gera acúmulo de fio, de linha, de botão, de aviamento, de tudo que é tipo e modelo. Por quê? Porque chega um conserto para fazer aquele tom de linha, você não tem, você vai comprar para fazer somente aquele conserto. Às vezes são cores pouco usadas. Então você não vai aproveitar mais aquele cachete de linha tão cedo para fazer um outro conserto ou uma peça de roupa. Então vai ali acumulando estoque no seu espaço de trabalho. Outro fator também que acontece com muita frequência é a desorganização nas modelagens. Se você não tem uma definição de público, então você vai ter que fazer modelagens para todo mundo que chegar no seu ateliê. Você vai ter que fazer uma modelagem masculina para um cliente, depois uma modelagem feminina para outra cliente, depois uma modelagem infantil para outra cliente, depois uma subdivisão da modelagem feminina. Você vai fazer para uma terceira, quarta, quinta, décima, milhares de clientes que vai chegar no seu ateliê e você vai ali desenhando, produzindo, desenhando. Daqui a pouco seu ateliê quase não vai lhe caber de tanto papel, porque você não tem uma definição de público para poder atender. Se você tem um atendimento só de moda masculina, no seu ateliê vai ter modelagens apenas para moda masculina. Se você tem um atendimento de moda feminina, o seu ateliê vai ter apenas modelagens para a moda feminina. Mas se você tende a atender a tudo e a todos que chegam no seu ateliê, o seu ateliê vai acabar virando uma bagunça, principalmente de papel. Então, e ainda temos aquele hábito, eu digo realmente temos, porque isso também acontece no meu ateliê, né? É uma experiência de vida que eu tenho no meu negócio sobre essa questão de modelagem, que quando nós temos uma cliente fidelizada, a gente dificilmente quer se desfazer da modelagem do corpo daquela cliente. Porém, gente, a moda muda. E junto com a mudança da moda, muda também as tendências, muda também os modelos e automaticamente vai mudar também as modelagens. Então, nós não precisamos nos apegar com aquela modelagem de uma cliente específica que fez uma determinada roupa que depois não vai fazer aquela roupa nunca mais. Então, é importante que você tenha um arquivo específico para as modelagens bases das suas clientes que são fidelizadas, certo? Outro problema que também causa quando nós não temos um plano de negócio bem elaborado, a geração de acúmulos de serviços e atrasos na entrega. Porque como você tem uma variedade muito grande de atendimento e serviços para poder executar, você sozinha não dá conta no espaço de tempo que você tem para produzir. Acaba causando atraso e automaticamente trazendo a insatisfação dos seus clientes. Então, gente, muito cuidado
na hora de você abrir o seu ateliê, né? E desenvolver esse projeto. É importante que você realmente trace um plano de negócio para isso e tenha as suas metas muito bem definidas. Outros problemas graves também acontecem, como abaixa o valor da sua mão de obra. Por que abaixa o valor? Porque você não tem uma definição, você não sabe quem você atende tudo, a todos, o seu ambiente tem uma poluição visual. Você não tem um tempo para se qualificar, para agregar valor no seu negócio, para crescer, para criar as estratégias de vendas e de atendimento do serviço do seu home office. Então acaba que a sua mão de obra tende a ficar desvalorizada. Outro fator que também acarreta brutalmente é nos seus agendamentos. Tanto o agendamento no atendimento, como também no agendamento do tempo de produção daquelas roupas. Porque como você está com muito acúmulo, você não consegue administrar o tempo para essas duas funções separadamente. E tudo isso junto causa estresse, causa cansaço mental, causa pressão psicológica e realmente a pessoa fica naquele modelo de que sempre está atrasado, sempre tem uma satisfação a dar, sempre tem aquele sentimento de dívida, que sempre está devendo serviço a alguém e a pessoa perde a sua qualidade de vida. E por fim, mesmo com tanto acúmulo de serviço, mesmo com tanto tempo apertado para fazer todas essas suas atividades, você ainda acaba ficando sem dinheiro. Então vem aquela questão, como que eu estou sem dinheiro se eu tenho tanto serviço para fazer? Né? Isso é algo que me perguntam, mas eu tenho tanto atendimento, eu tenho tanta cliente, eu tenho tanto serviço e eu não tenho dinheiro para poder viver do meu trabalho, dos meus serviços, da minha costura. Por que isso acontece? A gestão explica.